vai ser o suficiente para estabelecer uma relação super próxima, mas vai ser o suficiente para. Novamente, a gente volta àquela questão do mínimo, que para a pessoa pode ser o máximo, né? Exato. Mas que vai estabelecer essa ligação que eu acho que é a que o Clayton está falando, de que, bom, Sim. se você não consegue estar tão presente quanto seria o, aspas, ideal, isso daqui é o que você consegue fazer, isso daqui é o teu máximo. E se você faz isso com constância, a criança vai chegar um momento, que a gente sabe como é criança, né? 9 horas, está na hora do papai ligar. Vai ser um negócio desse tipo, entendeu? Então Exatamente. é uma parada que assim, Exatamente, é nesse ponto aí, tipo, quando a gente precisa entrar no trabalho, eu preciso bater o cartão 9 horas. Então, meu chefe sabe que eu vou chegar 9 horas. Pô, se o meu pai liga para mim todo dia, 8 horas da noite, eu sei que 8 horas da noite eu vou receber aquela ligação. E se eu não receber, aí você está criando uma frustração. Tá ligado que que algo que é, por mais que seja virtual, pode ser construído, sabe? É um processo de sim. construção. Você precisa É se um caminho. permitir. Eu, na minha infância, Wesley, também recebia ligação do meu pai, mano, e às vezes era para ele brigar comigo, o cara nem vivia comigo. Tipo, pô, pai, tô precisando de um celular, cara, eu 16 anos, sei lá, querendo um telefone, porque todo mundo já tinha celular e eu nunca. Eu fui ter celular com 18. Meu pai falou: na sua idade eu já trabalhava, vai trabalhar. O cara nunca me deu nada, tá ligado? Uhum. Tipo, as poucas vezes que nós tivemos ali algum contato, né, na infância e adolescência, ele não soube nutrir isso, sabe? E eu aprendi a respeitá-lo porque minha mãe nunca fez eu ter ódio do meu pai. Mas se minha mãe tivesse ódio do meu pai, eu não ia querer vê-lo hoje nem pintado de ouro, tá ligado? Então é algo que foi construído, a minha relação com ele foi construída pela minha mãe, não por ele. É nessa questão. E seria muito bacana se ele tivesse tido essa maturidade, mas, pô, beleza, ele não teve a força de vontade ou a maturidade, era muito, enfim, imaturo, várias coisas podem acontecer. Mas eu estava ali naquele meio do caminho, sabe? E esse ponto, cara, eu acho que porra, é importante. Por Claro mais que que não é. tenha a mesma relevância, sabe, do físico, do Sim, contato, que o Rogério tá falando aí, a constância, sabe? Pô, sim. vou ligar todo dia. Ah, não conheço fulano, mas como é que foi na escola? Tá vendo qual desenho? Comeu o quê? São perguntas que crianças respondem isso, tá ligado? Não, cara, eu só trouxe um outro lado de quem olha essa situação. Eu vou falar por mim, tá? Sempre falo por mim. Eu olho para tudo que a gente propõe aí enquanto. E aí eu faço a mesma coisa quando eu tô na internet também. Quando alguém propõe alguma solução mágica para todo mundo, sabe? Porque eu até frisei essa frase na semana passada, dos dias que eu entrei na internet e falei, cara, é engraçado, né? Como todo mundo tem uma solução para um problema que é do outro, Sim. né? Todo mundo tem uma solução para um problema que não é dela. E aí sempre quando eu falo, foi isso uma coisa que eu tenho aprendido, é falar do meu ponto de vista e a partir dos meus problemas, da minha vivência. Não quero rotular e nem ser espelho, reflexo para ninguém. Mas eu trago essa questão porque eu sei que há uma diferença de possibilidades, entendeu? Esse 9 horas que vocês comentaram aí, falando do caso que o Cleito trouxe, qual que é a rotina desse novo lugar em 9 horas da noite? Eu não sei. É uma possibilidade da minha cabeça, entendeu? Que tô aqui, olhando daqui. Então, enfim, como eu problematizo, é para expandir esse olhar para o outro lado também, e entender as coisas que acontecem, né, nesse intermédio aí. O Luan quer falar. É, eu acho mó brisa, né, mano, esse bagulho, porque eu fiquei pensando no tema aqui, que, tipo, a gente se invisibiliza como homem, né, na condição de pai, mas a gente também se questiona pra caralho como homem, né, mano? Eu não sei também o quanto a gente já não tá invisibilizado, enquanto pai, enquanto homem também, tá ligado? E aí a gente se perde nessa reflexão maluca aí, porque é foda, né, mano? O bagulho é foda mesmo e é sem massagem. Ninguém disse que ia ser fácil, não vai ser mesmo. Eu aprendi a lidar com o choro do Rudá toda vez que ele vai embora, mano.
É tipo 5 segundos ali, aperto o coração e aí eu viro as costas e saio andando, mano. Porque, mano, se eu me permitir entrar no martírio, mano, aí eu vou questionar minha paternidade. Aí eu vou pra um lugar que não tem nada a ver, mano. Tá ligado? De tudo que eu já fiz. Eu acho que é muito pertinente, mano, o ponto que o Wesley traz, tá ligado? É foda mesmo lidar com esse passado, né? Esse passado que, tipo, fica revisitando constantemente. Mas eu acho que a fita é de fato a gente ir se construindo em outros campos também, porque a gente não é só pai, mano. A gente também tem que se sentir satisfeito em outras áreas, mano. Quando eu comecei falando, eu ia até comentar isso do Diego, eu lembro quando era outro cenário, Diego. Aí eu tô olhando você agora, o Diego tá meio playboy, tá ligado? Mó cenário bonito ali, pá, não sei. Pô, Entendeu? Coach, né, Que cara? foda, Coach é, fez a é parede nome de instagramável coach ali, dele. né? Foi, Aquele cara que foi fica de, falando ali, né? foi de coach a playboy hoje, hein? Agora nós é play. Não, mas eu acho que são várias fases, mano. São várias fases e em todas as fases a gente vai ser questionado. E eu, particularmente, eu vou falar da mesma maneira que o Wesley trouxe, né? Eu vou falar da minha vivência. Mano, eu entendi que, tipo, tem coisa que eu nem dou espaço para reflexão, mano. Nem dou, não sei o que você. Bom, eu meto o fone, meto o pé e saio fora, tá ligado? Tipo, no meu trampo, tá acontecendo um bagulho que é o seguinte: eu trampo fazendo a coordenação de um projeto cultural e esportivo. E aí chegou uma galera querendo fazer parceria com a gente lá. A gente não foi procurar eles vieram procurar a gente, tá ligado? E aí eu falei, demorou, né? Tá todo mundo no mesmo intuito aqui, vamos aí. E aí eles começaram a colocar muita regra. O projeto não é deles, tá ligado? O projeto não é deles. Eu falei, não, vamos fazer assim, tal, 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 não sei o quê. E aí aí eu fiquei na maior crise por causa dessa conversa. Fiquei na maior crise, assim, dias, irmão. Voltei para casa, não sei o que, aí cheguei, peguei o carro, minha esposa no carro, falei, eu preciso meia hora só para falar, blá, 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 falando. Aí fui dormir e tal, não sei o que. Sonhei com o bagulho, acordei na maior neurose, passando café e falei, caraca, a galera é foda, né, mano, não sei o que. Aí fui encontrar o Rudá, o bagulho pipocando na minha cabeça. Aí voltei e falei pra minha esposa, cara, preciso falar mais meia hora. Blá, 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 blá. Até que cheguei Aí eu fui treinar. Eu comecei a sacar que o bagulho tava reverberando no meu corpo, velho. Aí eu falei, mano, por que eu tô viajando, mano? Dando moral pra uma galera que, tipo, tá ligado? Nem faz parte, mano, do que eu tô fazendo, tá ligado? Então, eu ultimamente, mano, eu tenho adotado a filosofia do tipo assim, mano, que não tá resolvido, tá ligado? Que não tem solução resolvido, tá, mano. Porque a gente entra muito nessa brisa, mano. Entra muito nessa brisa, tá ligado? De tipo, ficar, caralho, mano, mas como que eu vou fazer isso? Caralho, mas. E como que eu lido com o choro do meu filho? Caralho, como que eu lido com isso, tá ligado, mano? E me parece que é um ideal, mano, cristão, de um pai branco, tá ligado? Que vai vir pra salvar todo mundo e abraçar. Mano, eu não sou esse cara, tá ligado, mano? Eu acho que eu ramelei muito, mano, no primeiro casamento com a mãe do Rudá, tá ligado? Fiz muita merda, mano. E tá tô de boa, mano. Pra assumir tranquilamente, mano. Não quero. Faz um tempo que eu não quero ser espelho pra nenhum outro pai, mano. Quero que eu acho que os outros pais façam um caminho parecido com o meu, mas cada um no seu contexto, mano. E, tipo, criar uma consciência, entender que existe um lugar como esse e outros também, né? Que nós também não somos um grupo Sim. único e Sim. que cada um se encontre aí no seu grupo e possa se fortalecer, mano. Principalmente Uhum. sendo você um cara preto, tá ligado? Sim. Porque só ficar ali na patotinha, se encontrando sempre, falar, pô, olha o que eu fiz aqui, que da hora com meu filho, olha o que eu fiz aqui, que da hora com. Aí é Uhum. fácil, mano. Aí é fácil. Sim. Mas eu acho que eu não tinha pensado nisso. O Cleiton falou esse bagulho, ligar todo dia. Eu não ligo todo dia pro rodar, mano. Então já é um bagulho que eu saí daqui e falo, simpático, é um bagulho que eu posso colocar mais em prática, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu tô consciente, mano, de que eu tô suavão, assim, fazendo um trampo, tá ligado, mano? Ultimamente eu tô assim, ó, peito estufado, tá ligado? Porque eu tenho lembrado muito da história do meu pai, mano. Meu pai também nunca foi esse pai presente, tá ligado? Sobretudo de falar, de contar a história. Agora ele tá querendo ser, tá ligado?
Mas o meu contexto é diferente. Eu sempre cresci com meu pai, mano. É que agora ele tá, tipo, esses dias ele falou assim pra mim: pô, vamos trocar a privada aí da sua casa, que essa aí tá meio velha. Aí chegou aqui e fez mó trampo merda, mano. Mas, tipo, suave. Ele quis vir, tá Ele quis ligado? fazer alguma Aí é coisa, né? questão, né, Quis fazer cara? alguma coisa, é. Tipo, mano, o bagulho deu mó vazamento, mó trampo, tá ligado? Ele Ele teve a intenção tentou, de mano. ajudar, causou mais problema. Ele tentou, Coitado é, do ele povo. tentou. Mas aí eu tenho pensado muito assim, caralho, mano, eu lembro de, tipo, quando eu era Merda, né? moleque, meu pai me carregava pro trabalho da mesma maneira que eu carrego o Rudá. Então, meio que o Uhum. legado tá se reproduzindo aqui, mano. E aí eu acho que é isso. Cada vez mais, mano, a gente tem que começar a se desapegar, mano. Eu tenho trocado muita ideia com um brother do meu trampo, que é pai também, tá numa fase muito parecida com a minha, mas ele é branco. E aí eu fico olhando de longe e falo, caralho, né, mano? Como que os universos são diferentes, né? O maluco, irmão, tá vivendo assim, e não é que ele tem grana, não é que ele tem. Ele simplesmente vive uma leveza que às vezes eu vou dormir e falo, caralho, mano, que raiva desse maluco, tá ligado, mano? Não Porra, tem Porra, que eu tô fazendo? que ó, porra. Eu mó ó, corre aqui, mano. Ô, eu vou me trampar trouxe de aqui, cara. carro. Eu vou trampar de carro, bonitinho. O maluco vai de busão no mó veneno e acorda mó feliz, mano. Vai dormir mó feliz, tá ligado? Porque, mano, Ah, o cara, você me trouxe tipo. uma parada aqui agora, cara, rapidão. Tem um cara lá no meu trampo também, que ele teve filho, tipo, um mês depois da que a minha filha nasceu. Aí, mano, pilhadão, tá ligado? Tipo, explodindo de cara, preocupação. Aí o cara veio, porra, comprei um iPhone. Tipo, a filha tinha acabado de nascer, tá ligado? Eu, cheio de coisa pra comprar ainda, pra poder organizar. Eu, cara, como que tu comprou um iPhone, mano? Aí comprei, Um foda-se. mês depois comprei uma camisa nova do Flamengo. Cara, mano, que isso? Mas, porra, é outra realidade, né? O cara trabalha Sim. na mesma coisa que eu, mas ele é Mas branco. ao mesmo tempo, mano, você vai olhar o cara tá, tipo, satisfazendo um desejo que não é o desejo dele de pai, Tá tá ligado? ligado? E Mas, errado não mano, tá, mano. não, E mas até cada antes um de ver isso, e aí cada um faz o caminho que dá pra fazer, mano. Então mas eu até acho eu que é isso, entender tá isso, eu ligado, fiquei com Wesley? muita raiva dele também, mano. Eu fiquei com Eu, muita raiva. Não, eu vou assumir, pô. Eu falei, cara, eu tô me fudendo, mano. Tô deixando de ir de carro pra economizar no combustível, tá ligado? O cara tá comprando um iPhone, mano. A filha acabou de nascer. Como assim? Que realidade é essa, tá ligado? Fiquei Sim. puto, várias vezes eu fiquei puto, mas agora não, já passou. Mas o que você falou essa parada aí, eu falo, mano, pelo amor de Deus, né? Que pai é esse, cara? Cara, acho é, que eu queria só pontuar umas paradas aqui que eu acho que são importantes, né? Mas não contrapondo ninguém. Essa questão que vocês levantaram aí do contato e tal, porra, eu não tenho nem o que falar porque eu não sou um pai separado, né? Então eu não tenho. Se a gente for falar de lugar de fala, né? Esse conceito é muito incipiente. Tipo assim, em relação à relação, né, cara? O Cleiton já deixou muito claro que ele tem uma relação muito mais próxima com o filho mais velho dele do que o pai do filho mais velho dele. Talvez ele sentisse falta da sua ligação, tá ligado? Eu acho que é importante a gente pensar dessa forma. Tipo assim, se você não se fizer presente, ele vai sentir. É algo que não faz, a gente só sente falta daquilo que a gente sente falta, né? Então não adianta botar essa expectativa. Eu acho que vai ter um momento que ele vai se questionar. Um cuidado que a gente tem que ter com as crianças é eles sempre arranjam uma história para botar no lugar das dúvidas que eles têm, então ele vai criar a história dele. Nessa história pode ser que o pai dele não gosta dele e a gente volta para daqui a 30 anos um resenha com ele. Mas no final das contas é, é isso, assim, cara. A gente vai ligar para quem sente falta da gente. Quem sente falta da gente vai. Acho que é muito importante a gente pensar nessas relações que a gente constrói. O Wesley falou uma parada assim, cara, beleza, se eu ligar 10 minutos aqui, vai ser um dia que eu não vou ter o que falar e tá tudo bem. E eu acho que é isso mesmo. E o diferencial é que a gente não pode deixar eles se confundirem nesse levantamento que foi feito. Nós estamos comparando, entre aspas, sugestões de pais presentes com pai ausente. Então não tem, isso não equipara os dois para falar assim, eu ligo, mas eu sou presente, eu não ligo, mas eu sou presente, eu não ligo, mas eu sou ausente. Não. O contrário da presença é a ausência. E aí a gente pode ter N maneiras de ser presente.
Não vai ser a ligação que vai definir isso. Vai ser, muitas das vezes, eu estou ausente dentro de casa e as crianças vêm aqui o tempo todo e eu estou ausente. Isso vai ondulando, isso vai mudando de acordo com os momentos. Mas eu sou um pai que está dentro de casa e às vezes eu estou ausente, né? E eu estou falando aqui nem de deixar a desejar com as minhas obrigações paternais. Mas eu estou ausente. Às vezes a Aurora entra aqui, filha, papai agora não quer falar, dá licença, não vou. Ó, não, Benjamin fala, ó, meu filho, papai realmente não quer falar. Estou ocupado aqui. Hoje mesmo foi o dia. Eu estava trabalhando em várias paradas. Assim, filho, ó, o papai tá super ocupado aqui e eu não quero brincar agora, beleza? Isso aqui. E vai muito da minha metodologia de, de paternidade, de ir oferecendo umas certas, de ir oferecendo umas certas indisponibilidades ali, para vocês entenderem também nesse papel paterno de alguns momentos, que existe também uma pessoa aqui, né? E aí volta porque vocês estavam falando assim, tipo assim, tá, beleza, sou seu pai, mas também sou uma pessoa. Aqui dentro as coisas que eu gosto de fazer e elas não estão diretamente ligadas a você. Mas isso não significa que eu não te amo, beleza? Só que agora não é o seu momento. E eu acho que isso me ajuda pessoalmente a não surtar. Eu acho que entra para esses locais que a gente está pontuando aqui, de coisas que eu faço, coisas que eu conquisto, coisas, enfim, tudo isso. Meu universo fora a paternidade está aqui, que é ler. Então, no final das contas, é sorte minha que é dentro de casa, enfim. Só que eu acho que é muito importante a gente remarcar isso, que é, as comparações aqui, elas não foram de grandezas iguais, né? Para que não haja nenhuma dúvida. A gente está falando, comparando, tá entre muitas aspas, um pai ausente que não liga e você pensou numa solução para pais presentes que estão tendo os seus métodos de contato, sabe? Eu acho que é muito importante. Porque a gente não pode frustrar o cara que é presente, mas não liga. A gente não pode frustrar o cara que é presente, mas não liga. Não liga é que eu tô falando na ligação mesmo. Assim, cara, ligar para meu filho não me faz presente. Estar com meu filho aqui dentro do quarto não me faz nem presente nem ausente. Muitas das vezes eles sentam aqui do lado, eu tô aqui no computador, a Aurora tá brincando no computador dela, a gente tá junto aqui. Se ela quiser mexer aqui, eu falo, filha, aqui não, aqui você não mexe. Isso não vai me fazer de mim um pai pior ou melhor. Se eles vierem aqui estragar, eu vou ficar puto pra caralho e aí eu vou ser um pai ruim. Então eu boto muito nesse paralelo assim entre o que é presença, o que é ausência, por um marcador que talvez possa não ser o melhor. Não estou querendo com isso te corrigir, Cleiton, mas acho que é só para colocar dentro desse sistema de valores, assim. Ele ligar ou não, não vai fazer dele mais presente, ele já escolheu não ser presente, tá ligado? Então, tipo, agora a gente tem que ver esse cara que tá sendo presente e de repente se atinou, como o Luan falou, cara, pô, essa fita de ligar talvez seja uma etapa maneira. Ou então, não, cara, não ligo, mas eu sento lá com meu filho, a gente joga online, como a gente já até conversou assim, mas a gente joga online, a gente faz. Enfim, cara, eu acho que é um pouco desse cuidado que a gente precisa tomar, para não botar, porque é muito, de repente vai ser muito fácil a gente botar uma régua de presença aqui, o checklist da presença, ligação de 10 minutos. Cara, não, sou presente porque eu ligo 10 minutos. Não, você vai ficar 10 minutos aí que seu filho não vai agregar em nada. Vou estar com meu filho aqui, não vai agregar em nada. Vou estar aqui, ele vai estar lá no quarto e eu vou estar agregando muito, sabe? É esse tipo de coisa que eu acho que precisa só tomar cuidado. Isso não é uma correção para você deixar isso bem claro, mas só tomar cuidado para a gente não estabelecer talvez o que foi que ferrou muitas vezes a gente. Tipo assim, padrão, você é ruim porque você não liga. Não, cara, não ligo porque eu não tenho o que falar. Mas aqui, ó, tá comigo aqui, vai pro trabalho comigo. Ó, quando quer fazer tal coisa, tá dormindo aqui do meu lado, sabe? Acho que eu queria só remarcar isso para a gente não deixar dúvidas, tá? Eu não queria te corrigir, não. Me desculpa se eu fui indelicado. Não, sem problema, só contribuindo o que a sugestão, na verdade, né, dada aqui foi com base no que eu vivo. Uhum, E, seria uma sugestão que poderia amenizar um pouco esse afastamento, esse distanciamento. Não foi que é uma regra, que seja isso. Se deu a entender, né? Eu vivo hoje na minha casa com meu filho, né? A questão dos 10 minutos não é que tem que ser, sabe, 10 minutos. O tempo, enfim, e seria uma uhum, alternativa que eu, nesse lugar, né, se estivesse nesse lugar, talvez tentaria para poder, já que eu não posso estar fisicamente, meu filho não uhum, tem a ainda videogame, pouco fica no celular, a forma de ter o contato
é, seria a ligação, por isso que eu sugeri isso, sabe? Mas para você, Mas eu entendi super o ponto aí. para você que se importa, qualquer coisa é contato, né? Isso não difere. Ó, o Wesley levantou a mão, por favor. E aí, só para você ver, né, pra gente ver como pais, né, o quanto. Isso que a gente tá falando só de contato, hein? A gente não tá falando de várias outras coisas que envolvem a Uhum, paternidade também de um pai divorciado, né? E olha só o quanto de pontos e de questões e de, né, entraves e possibilidades que existem, né? Para uma questão só aí, mas isso a gente pode ampliar para várias outras coisas e a gente vai conseguir, tipo, problematizar e encontrar soluções talvez que caibam, soluções que talvez não caibam, entendeu? Eu aí só para aí voltando no meu ponto, cara, eu já brinquei até de boneca pelo celular com a minha filha, fazendo vozinha de personagem e tudo. Isso não é uma questão, tá ligado? uhum, A questão para mim é isso é ainda aí eu volto para mim, tá? No que eu tava falando aqui no começo, que foi a frase que eu iniciei a minha fala. Eu não acho que exista um pai ideal, mas eu tenho o meu ideal de pai para ser, entendeu? E aí é não me deixar misturar o que é o meu ideal e o que é o ideal de alguém, entendeu? Porque alguém poderia ter um ideal para minha paternidade que me colocaria sempre nesse lugar de um pai distante, entendeu? uhum, Mas o meu ideal de pai para ser tem que estar em linha com o melhor que eu posso fazer, que é o que a gente comentou desde o começo aqui. E aí eu acho que tem que também passar por essas questões de tipo assim, cara, mas nesse horário aqui, pô, eu poderia ter feito isso aqui. E aí a gente pode, por um escorregão simples, linkar o meu ideal aqui com a frustração de alguém que tinha uma expectativa lá e falar, pô, eu sou um pai bosta. uhum. Entendeu? Sou meio um mais um, é isso aí. Então acho que eu volto aí fazendo um catadão, né, do que a gente falou, eu volto com o meu ideal de pai para ser e também com o que o Luan falou de tipo, você olhar e falar assim, pô, cara, assim, independente as pessoas falando, enche o nosso ego também, mas de Uhum. verdade é olhar para os nossos filhos e falar assim, pô, eu sou um pai da hora, mano. Entendeu? Sim. Mas vindo dele, assim, tipo, eu sou um pai da Ah, hora cara. pra ele vindo dele. Entendeu? Sim, sim, e vou ser bem franco, assim, eu vou passar para na frente da Rogério aqui rapidinho. A gente sabe quando tá sendo bom e quando tá Sim, sendo bosta. Cara, todo mundo tem senso crítico, ah, assim, dá para saber, dá. exato. O mínimo de referências dá. E eu não tô falando referências muito altas, não. O mínimo de referência, o mínimo de altruísmo, o mínimo de egoísmo, o mínimo de empatia, dá pra saber, ah, cara, não, podia ter sido melhor aqui. A gente faz isso o dia inteiro, vamos ser francos, o dia inteiro são escolhas de se vai querer é, é, interagir ou não, como é que vai tratar, como é que não vai, é o dia inteiro isso. Então, eu acho que é um crivo que a gente realmente tem que tomar cuidado. Mas, Rogério, por favor. Não, é só ainda meio que nesse assunto também, de acordo com o que o Luan falou anteriormente, que para mim tem muito a ver com um negócio que eu falei uma vez lá no grupo sobre sacrifício, né? De que sacrifício precisa ser exatamente o que a palavra diz que é. Tipo, a última coisa que você vai fazer é se sacrificar, né? Todas as outras coisas que vêm antes são as coisas normais que a gente faz no dia a dia, entendeu? E aí, isso meio que vai ao encontro do que o Clayton falou também, de que é o quê? Bom, o cara falou que tá na correria e que ele não consegue entrar em contato, não consegue aparecer, tem muito tempo que ele não aparece para falar com o moleque e tal. E aí, novamente, né? A questão da ligação, ela passa a ser o quê? O último remédio no sentido de que, na hipótese de que, foi aquilo que o Diego falou, né? Provavelmente o cara não liga, mas na hipótese dele ligar, talvez seja essa a questão, né? Ele a última alternativa que a pessoa vai ter, talvez seja isso. Como eu imagino que tenha sido a última alternativa do Wesley na questão de brincar de boneca com a filha dele pelo telefone. Provavelmente ele tinha milhares de outras coisas para lidar,
E é óbvio que ele não ia Testou estar querendo aquilo. ter que brincar pelo telefone, né? Eu posso Exatamente, estar falando assim, testou cara, aquilo. olha É. só, olha que ponto nós chegamos, eu preciso brincar pelo telefone. Não, Quem não vai, exatamente. Não, que é o né? que acontece na maior parte das vezes. E que o que acontece na maior parte das vezes também quando a gente se cobra, como o Luan falou, sobre quando o filho dele começa a chorar, quando ele vai embora. E é aquele negócio, né, cara? Se acontecem ali uma série de coisas com o moleque e que justifiquem o sacrifício de ficar mais um tempo, de o moleque ficar mais um dia, não sei. Aí faz sentido. E aí faz sentido do ponto de vista de que é o sacrifício, porque outras coisas aconteceram. Agora, isso daí ser uma constante, se ele começar a se cobrar de que, caramba, meu filho tá chorando todo dia, toda vez que ele diz tchau, fudeu. Porque aí, cara, não tem para onde correr. Que é o que acontece com a maior parte das mães, infelizmente, que é uma questão assim de ceder a essa coisa do sacrifício, meio que como se fosse o natural ou o normal. E isso é uma prisão muito difícil de se escapar. Nossa, nossa, nossa. Muito a dizer. Vocês estão abrindo vários programas um no outro, mas tá maneiro. O Alisson, por favor. Só para pegar aqui um pouco o que vocês falaram, aquele que o Cleiton trouxe aqui, eu tenho que pensar o seguinte, revisão, tá? Tem a parte do querer, tá? Eu quero tá, eu quero participar, eu quero ligar, eu vou ligar. E tem a parte de não querer mesmo. Aí, essa parte aí, meu mano, nem você, nem a sua companheira pode fazer nada em relação a isso. Uhum, Porque vocês até já deixaram o caminho aberto, mas o outro não quer, sabe? Eu não sei o que pega, mas a minha visão é que, pô, não quer. Eu tô vivendo com um caso que a pessoa, um parente, tá 40 dias sem ver o filho, cara. 40 dias. Que a mulher, ex-mulher, não deixa ele ver o filho, tá ligado? Ele tá angustiado, ele tá cabeça em pé. E já não sabe mais o que vai fazer. Tá na justiça, tudo e tal. Mas é angustiante, porque ele quer ver o filho, ele quer estar com o filho, ele quer ligar com o filho, ele quer, não pode, não deixa e tal. Então, quando a pessoa quer, cara, ela rompe todos os limites geográficos que tem na face da Terra. A mãe dos meus filhos mesmo foi para outra cidade aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. É longe pra cacete. Eu ia lá pelo menos 3 vezes por semana, à noite, e chegava em casa meia-noite para acordar 5h30 da manhã para ir trabalhar. Mas eu queria ver eles ali. Hoje eles moram mais perto, mas foi uma rotina difícil, mas era o que eu podia fazer. Eu não podia fazer mais do que isso, mas eu queria estar próximo de algum jeito. Hoje a gente faz para casa por chamada de vídeo, cara, porque eu quero ajudar nos para casa, para com ela, minha filha, aliás. Mas é o que dá para fazer e o que eu proponho para fazer. E tem coisas, que, mano, o Cleito e demais amigos, não tem jeito. Tem gente que não quer realmente assumir esse papel ou acha que não é o dever dela fazer isso, né? Então, é muito simples. Mas eu falo uma coisa, cara, que eu carrego comigo. A vida sempre vai cobrar de alguma forma ou de outra, lá na frente. O importante é o que ele tem agora aí, que é você, dentro do que é. você pode fazer por ele e a sua companheira. É o maior amor que ele está tendo nesse momento aí. E que seja assim, e que assim seja. Ô, Né? Diego, eu Oi. queria aproveitar, porque eu já vou sair e finalizar. Estamos tentando finalizar também, mas vamos lá. É, eu acho que, assim, é colocar também, sabe, esse pai e esse homem para trocar ideia que a gente tem aqui dentro. E, tipo, Uhum. justificar, e, tipo, como o Diego falou, né, mano, às vezes eu fico puto mesmo com o Rudá e falo, não, mano, você não vai mexer no meu bagulho. Esses dias ele falou assim pra mim, não, porque esse boné é meu. Eu falei, não, esse boné é meu, mano. Esse boné, que esse boné é seu, esse boné é meu. Aí ele ficou puto, tá ligado? Eu falei, não, esse boné é meu, isso aqui é meu, isso aqui é seu.
E é isso, mano. Quem tá falando é o Luan homem, não é o Luan pai. Então eu Sim. acho que tem momentos que a gente precisa fazer uma reunião de condomínio, tá ligado? Juntar, ó, aqui é o Luan que quer isso, é o Luan que quer isso aqui, e botar pra trocar ideia, tá ligado? E Uhum. eu, novamente, eu aprendi a fazer isso. Vejo o Rudá voltar chorando, aperto o coração, mas eu não me coloquei nessa condição de pai separado sozinho. A mãe dele também, Sim. em algum grau, colaborou. E aqui, longe de ficar dizendo que ela é mais culpada, os dois, ponto, acabou. Então, é isso, assim. Quando ele começar a perguntar, ele já sabe, assim, fala, ah, papai, quando você namorava a mamãe, ele já entende algumas coisas. E quando ele vier, vamos trocar ideia e vida segue, mano. Uhum. Mas é foda, não é fácil. Aí cada um vai construindo da sua maneira. Sim. Mas eu tenho aprendido a separar, mano. Isso aqui, tipo, quando eu tô fazendo isso aqui, e ainda que eu esteja fazendo, sabe, sabendo que é uma merda, eu falo, mano, pra mim tem uma justificativa, tá ligado, mano? Tem uma justificativa, e isso aqui não vai cair na conta do Luan pai. É o Luan homem que escolheu que fez essa merda aqui. Agora, mano, daqui pra cá, eu não permito ninguém falar, não, mano. Não Sim. permito. Não, mano, aqui você não toca, tá ligado? Aqui é minha gaveta, você não toca, e ponto, acabou. Uhum. Quer falar daqui, a gente troca ideia, ponto, acabou, entendeu? Porque Nossa. senão, mano, o bagulho é foda. O bagulho é foda. Então acho que é chamar esses dois aí, trocar uma ideia, dar um esculachão, tá ligado? Tipo, papo de pai Uhum. mesmo. O bagulho, bolão mesmo. Sim. Porque a gente é carente pra caralho enquanto homens pretos, tá ligado? De uma figura masculina que nos acompanhou da maneira que a gente está acompanhando nossos filhos. A gente queria Sim, isso, por sim, isso que a sim, gente está sim. sendo isso agora. Sim, sim. E aí, mano, eu acho que às vezes a gente precisa parar um pouco de ser um pouco chorão, tá ligado, mano? Ser meio menino, assim, falar, pô, pai, mas você não foi isso e. Ah, mano, o bagulho é foda, mano. É foda e vai continuar sendo foda e vamos aí, mano. É fazer o que dá pra fazer, tá ligado? É enxugar a lágrima, falar, não tive isso e bola pra frente, mano. É, Enfim, é foi isso. uma parada que eu falei ontem, né? Botei lá. Que, cara, a gente tem que estar acostumado, a gente tá acostumado a trocar o pneu com o carro andando e construindo isso Exato, mano. agora também, com as ferramentas que tem, do jeito que a gente pode. Por sorte, estamos nos reunindo para falar sobre isso, então. É, não tem fórmula, cara. Não dá. Volta nessa parada que vocês levantaram muito bem do ideal, cara. Qual é a fórmula para eu atingir esse ideal? Eu não sei. Eu não convivi com o ideal que eu queria ter tido como pai. Eu não sei como seria. Eu nem sei se eu consigo ser esse pai. Quem dirá o meu, que não foi. Então. é, eu gostei do que você falou aí de verdade, assim, não que eu caiba a mim gostar ou não, mas eu gostei, tipo assim, cara, beleza, show de bola, a gente tem que entender tudo isso, mas também vamos lá, né? Vamos viver, bola pra frente, aí, na hora que doer, a gente sabe o que faz, mas no trato cotidiano aqui, vamos lá viver, né? Sabe, eu acho que é importante não se desumanizar, é óbvio, mas tocar o barquinho. Cleiton, pra gente encerrar, por favor. Vou ser bem breve, num ponto aqui que o Alisson trouxe, de eu entender que a minha presença, né, para o meu filho, ela vai ser referência com base no que eu conseguir entregar para ele. E hoje eu sinto uma necessidade, não obrigação, mas uma necessidade, uma coisa que se eu não fizer, eu sinto falta. Que são alguns gestos, cara, muito simples, mas Uhum, tem uma importância para ele e para mim, como construção do Cleiton pai e até do Cleiton homem mesmo, que uhum, é levar na escola, sim, buscar na escola. Esse ano ele mudou de escola, né? Então, uma escola nova, então eu estou fazendo com que ele participe das coisas da escola. Nós, né? Eu e minha esposa. Então, eu uhum, já escrevi ele na banda da escola, ele gosta de música, está aprendendo a tocar as coisas. Então, eu estava de férias, então eu fui assistir o ensaio, ele ficava me olhando, aquela relação de olhar, sabe? sim, Passando confiança para ele. Então, isso é muito bacana de ver sendo construído. E sentir que essa construção tá tendo resultados, sabe? Então, você também trouxe, Diego, que talvez que ele precise o que eu tenho para dar para ele. E eu tô dando o meu melhor, mano. Eu fico muito orgulhoso, igual o Luan sem falou aí, dúvida. cara, eu fico orgulhoso pra caralho do que eu tô fazendo.
sabe? E Uhum. sem demagogia, eu fico com o ego muito inflado quando os meus filhos falam que me amam, quando a minha filha fica me gritando, porque aquilo ali é o demonstrar. Sim. Ela está demonstrando, sabe, que eu estou construindo o afeto que a gente está construindo com o outro, a relação que a gente está Uhum. construindo. Então, na verdade, não tem fórmula de pai ideal, que vai ter mesmo o que você quer se propor a construir. Aí é um pouco também do que o Alisson trouxe, do querer. Se você quiser, mano, você vai construir independente da forma. Sim. Você vai construir. E é isso, mano. Desculpa, hoje eu falei pra cacete, mas é só Não, pra que compensar isso. a última que eu dormi, porque Suave, cara. A gente tá aqui pra falar. hoje eu tô bem acordado, graças a Deus. Até daqui a pouco. Tamo Cara, junto. eu vou encerrar aqui. Eu acho que foi muito, muito fecundo tudo que a gente conversou. Acho que a gente sempre abre muitas janelas bacanas. Eu acho que a gente acabou abrindo aqui algumas coisas que pode ser que a gente aprofunde depois, principalmente nessa questão relacional e como a gente desenvolve, né, essas relações distantes. Eu acho que isso é um assunto para a gente falar também. Eu acho, não tenho certeza. E aí, quem sabe, de repente, não seja a vez que o Wesley vai conduzir essa conversa, porque ele fica fugindo. Mas, enfim, fica cantado aqui novamente. Mas eu vou deixar isso aqui bem, bem anotado para a gente desenvolver isso mais, que eu acho que entra por um mundo aí, né? Porque, pelo menos daqui da onde eu vejo, olhando para a internet, mundo afora, né? É, você fica ali no meio de ser o pai, o melhor pai que você consegue ser e virar o ódio da mãe solo, né? Não tem um meio termo, tá ligado? Não existe um, somos humanos, tá? Você consegue ou não consegue coisas como eu, que sou mãe solo, consigo ou não consigo também, e não tem, né? Igual que nem o pessoal fala, onde estão, como vivem, quem são os pais que são separados e não são rameleiros, tá ligado? Então, eu acho que a gente precisa explorar isso. Particularmente, eu estou muito imbuído nisso esse ano e eu preciso, óbvio, de referências de vocês, porque não é o meu local de vivência, então é só de observação. Mas acho que a gente precisa bater um pouco mais nessa tecla. Vocês levantaram naturalmente isso aqui, já é algo que está no meu radar há um tempo, cada vez mais forte. Isso foi só uma confirmação. A gente entender que nem todo mundo que se separa vai pisar na bola, tá ligado? Eu acho que é muito importante tirar essa lição daqui. S- Nem todo mundo que se separa não faz a opção pela paternidade, ampliando um pouco mais isso. Tem a quem faça e a quem não faça. Que bom que sejamos amigos de quem não faz, para a gente poder impactar e afetar essas pessoas. Bom, eu vou encerrar aqui de fato. Se alguém quiser falar alguma coisa para encerrar, o momento é esse. Fiquem à vontade. Se não, eu vou agradecer mais uma vez vocês. Valeu, pô, foi muito profundo, muito bacana esse papo aqui. Foi muito importante. Mais um. Obrigado aí. Tamo junto. É nóis. Valeu, gente. Boa É noite. nóis. Falou. Falou. Desculpa ter Abraço. problematizado aí. Ele tá Nada, que falando aí. isso. Falou. Sempre traga. Valeu, Tamo aqui gente. para isso. Wesley Show na próxima, hein? Wesley Show. Abraço. Tchau, tchau. É nóis. Valeu, Boa gente. semana aí. Valeu. Falou.